Isso é o objetivo a nível individual, é o mundo. A nível individual, o autoconhecimento, e se um dia a humanidade conseguir, toda a humanidade, chegar a esse estado, nós vamos ter uma humanidade muito diferente da que temos hoje, porque hoje nós partimos para soluções drásticas. Nós sempre observamos que, num mesmo momento, N nações estão em conflitos armados. Então, se nós conseguíssemos que, pelo menos, se não toda a humanidade, pelo menos aqueles que têm o poder de decisão, aqueles que podem criar leis, aqueles que podem declarar guerras, se todos esses estivessem num estado de consciência melhor, mais expandido, essa hiperconsciência, nós teríamos um mundo muito mais harmonioso. Porque hoje nós vemos que muitas vezes, em muitos países, o governante não quer o bem-estar e a evolução do povo. Até porque, se o povo ficar mais lúcido, é capaz de tirá-lo do poder. Então, nós estamos num momento que, considerando o nosso ideal, que é para o futuro, nós não estamos num momento bom. E a demonstração disso, justamente, são esses conflitos que nós observamos em várias regiões do globo. Mas se, passo a passo, gradualmente, sem nenhuma intenção de converter pessoa alguma, mas se aos poucos isto der certo, no sentido de uma expansão para a população em geral, eu acredito que realmente nós vamos ter, num futuro, um mundo muito diferente. Hoje já está diferente, se nós pensarmos, se nós compararmos a qualidade de vida e o nível de consciência, não apenas de cultura, não apenas de informação, não apenas de ilustração, mas o nível de consciência mesmo da maior parte da população, comparada com 200 anos, 500 anos atrás, 800 anos atrás, nós estamos numa curva ascendente. O senhor regrida aos alicerces do nosso existir no eu me lembro, como quem ganha balanço em recuo para um salto. Esse salto leva-nos para onde? Bom, em primeiro lugar, essa volta às origens vai nos levar a uma época em que uma civilização, esse eu me lembro é um conto, né? É uma ficção, mas que é ambientada num local, num período, numa civilização em que, até onde nos consta, pela história, pela arqueologia, essa civilização, esse povo vivia em harmonia. O povo tinha qualidade de vida, o cidadão era respeitado, não se encontraram construções faraônicas para o monarca, nem para o clero, mas encontraram-se casas muito confortáveis para a população. Nós estamos falando de um período proto-histórico, um período que está imediatamente antes do surgimento dos registros históricos. E os historiadores recorreram muitas vezes à arqueologia para poder montar um pouco da história daquele povo. Essa época, imagine, são 5.000 anos atrás, são 3.000 antes de Cristo. E nessa época, nessa civilização chamada civilização do Vale do Indo, já havia cidades extremamente bem urbanizadas, saneadas. Havia as casas do povo, casas com 2 andares e mais, com um átrio para a ventilação interna, com a casa de banho dentro da casa, com água corrente. Mas isto, 3.000 a.C., é qualquer coisa de inacreditável. Os próprios arqueólogos, quando encontraram, recearam comunicar aquilo às academias de ciências, porque iam ser tidos por mentirosos. Então aquilo foi sendo comunicado muito aos poucos. Foram convidando outros arqueólogos de outros países a que fossem lá constatar, porque era realmente uma civilização excepcional para a época e até comparada com algumas regiões hoje do nosso planeta. Então você imagina que aquela ambientação na qual essa história, esse conto, essa ficção se baseia, é a de um povo feliz, é de um povo saudável, é de um povo estável, é de um povo próspero dentro dos limites do período histórico. E
Recuando para essas origens, são, diríamos, muito próximo das origens da civilização mesma, nós aprendemos alguma coisa com eles, coisa que foi perdida depois. Com a introdução da civilização patriarcal, aquela que era matriarcal, essa original, né? Vamos considerar, inclusive, fazer aqui um parênteses, as sociedades primitivas não guerreiras, todas elas tenderam ao matriarcalismo. E as sociedades patriarcais, todas foram guerreiras. Então, só isso já estabelece parâmetros para que nós saibamos que a sociedade patriarcal, ela precisa da guerra. Até porque a própria estrutura patriarcal, a estrutura do macho, do homem, é baseada em testosterona. E isso é um perigo. Testosterona devia ser posto nas bombas que jogam na cabeça dos inimigos, porque isso é muito explosivo. Agora, a sociedade matriarcal, ela já privilegia a mãe, privilegia o carinho, privilegia o ventre, privilegia o seio. Já é uma outra forma de ver o mundo, uma outra forma de administrar a família, uma outra forma de administrar o Estado. E, sem guerras, esse povo, obviamente, consegue dedicar seu tempo e os seus recursos econômicos à arte, por exemplo, à dança, à pintura, à escultura, e sem repressão, porque a sociedade matriarcal, em geral, não é repressora, a sociedade patriarcal, em geral, é. Então, sem repressão, imagine para onde vão esses impulsos artísticos e culturais desse povo. No Eu Me Lembro, o senhor recua um passado onírico e depois transporta-nos por uma realidade mais palpável, onde aspectos tangíveis, como os instrumentos de escrita, a própria linguagem, já são mensuráveis. É quase como se fosse uma visão antropológica. Como o senhor não dá um ponto sem nó, quer nos levar para onde com esse transporte? Aquilo ali é uma fantasia, né? Porque nesse livro eu me lembro, o autor, que sou eu conto sobre memórias de um passado, mas esse passado não é nada espiritual, é uma história. Então, levando o leitor até aquela realidade cultural, até aquela civilização, até aquela maneira de ser, eu estou sugerindo até mesmo um debate do indivíduo com ele mesmo a respeito da validade daquela maneira de se relacionar com os filhos, com os pais, com os amigos, com os inimigos, com o relacionamento afetivo com a pessoa que a gente ama. Então, talvez aquilo ali possa fazer uma contribuição. Agora, onde está a fronteira entre a fantasia, a ficção, o mito e a realidade, isso eu deixo para que o leitor descubra. No entanto, a segunda parte do livro já é quase tem um cariz quase antropológico, já não é uma ficção pura. É baseada em fatos reais, né? Porque a ficção a que eu me refiro é a história, aquela coisa toda. Agora, o máximo possível de elementos palpáveis, de elementos reais, de elementos históricos, eu utilizei para dar o alicerce, a fundamentação daquilo lá. Eu estou vendo a possibilidade de que a pessoa, primeiro, seja conquistada pelo coração, porque o início do livro é muito doce, é muito meigo, né? Depois ele é romântico, e depois ele é, digamos, mais filosófico, né? Ele perde um pouco aquela doçura, porque é a história de uma pessoa que cresce. Primeiro é criança, então tem uma visão mais romântica do mundo, depois torna-se adulto. Naquela época, adulto era 15 anos de idade, era a idade em que já estava apto a reproduzir, constituir família, e depois já estava um senhor de 30 anos de idade. Então aí ele já vê o mundo de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais cuidadosa, mais prudente. E eu tento transmitir ali um pouco da nossa filosofia. Um pouco, né? Porque o livro é fininho. É um dos menores livros que eu escrevi.